Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de gestão sistema da informação, tá bem? Deixa eu abrir aqui. Bom, antes vamos passar algumas informações para vocês. Quando vocês abrem o AVA na disciplina gestão da informação, gestão do sistema da informação, vai aparecer para vocês aqui o calendário, né? E vai aparecer essas informações à esquerda no AVA para vocês. Então, você tem aqui como estudar, sala de tutoria. No caso, o tutor dessa disciplina sou eu e o professor também. Tá? Nem sempre é o mesmo. Então, toda vez que quiserem conversar com o tutor, venham através da sala de tutoria. Lembrando que não adianta ser pelo WhatsApp, porque a gente precisa registrar tudo e tem que ser na sala de tutoria mesmo as conversas, tá bom? Depois aqui vocês têm as aulas lives, né, que vão acontecer hoje, tá bem? A gente vai colocar aqui a fase 1 e 2. E depois a aula da fase 3 vai acontecer no dia 2 de 6. E a aula da fase 4 vai acontecer no dia 16 do 6, tá bom? Então hoje a gente vai fazer referente a duas fases, 1 e 2, que seria do primeiro bimestre, tá bom? Lembro a vocês o seguinte, ó, as atividades aqui estão acontecendo no primeiro bimestre e a atividade avaliativa do segundo bimestre vai ficar até dia 20 do 6 aberta. Não deixem para a última hora, tá bom? Deixar para a última hora, todo mundo vai querer fazer, vai travar computador, e vocês não vão conseguir realizar as atividades. Façam antes. Outra coisa, aqui vale 20 pontos e aqui vale 20 pontos também. Então, cada atividade avaliativa vale 20 pontos, total 40. São 10 perguntas por atividade. Vocês vão ter 2 pontos por questão, tá? Tanto em uma quanto na outra. Tá bom? Depois vai ter avaliação global. Aqui está falando avaliação global presencial, mas ela é online, tá bom? Ela vai acontecer de forma online. Está marcado aqui entre 19 e 23 de junho, mas ela vai acontecer apenas num dia. Vai ser informado para vocês aqui o dia. Tá? Provavelmente vai acontecer no dia 19, mas se tiver alguma alteração a gente informa vocês. Como que ela vai acontecer? Ela vai ter duração de, não sei se é de 2 ou 2 horas e meia de prova. Também será bem informado para vocês isso aí. Ela vai se abrir às 7 da manhã e vai ficar até às 23 horas, não vai até a meia-noite. Então você tem 2 horas para fazer. Portanto, se você abrir às 18 horas, você tem até às 20 horas para fazer a prova. Se você abrir às 19, você vai ter até 21. Se você abrir às 22, você vai ter só uma hora para fazer a prova. Se você abrir às 22h30, você vai ter meia hora para fazer a prova, porque às 23 vai fechar. Então, fique atento a esse horário de realizar a avaliação global. E ela vale 60 pontos e não vai ser estendida. Não fez aqui, vai direto para o exame final, que vai ser da mesma forma, tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Bom, aqui então, ó, atividade avaliativa, como que você faz para fazer ela? Clica aqui em atividade avaliativa, ó, primeiro e segundo bimestre, que vai até o dia 20, tá bom? Outra coisa, temos o fórum de debate que abriu no dia 18 do 4 e vai até dia 20 do 6. Ela é uma nota extra, então você tem 20 mais 20, 40, com 60 global, 100. E tem a nota extra da atividade do fórum de debate. Então, se você tirar 40 na prova, e mais 40 aqui, ó, você tem 80. Só que 10 do debate vai somar na avaliação global. Então, 40 vai para 50, com mais 40 lá, você tem nota 90. Bem, tirou 40 aqui, tirou 50 na avaliação global, mais 10 do fórum, você tem 60 com 40, fechou 100. No entanto, se você tem 40 aqui e você tirou 60 na global,
não tem mais como entrar a nota extra. Você já tem 100 no total, então não vai ter a nota extra. Se você tirar 55 na global e 10 no debate, você vai com 60, né? Vai aproveitar 5 pontos. Bom, então, ela é somada apenas na avaliação global, não é somada nas atividades avaliativas. Bem, então, e ela não vai aparecer para você em lugar nenhum, vai aparecer apenas na atividade, na avaliação global, quando você for lançada a nota. Você tirou 30, lançou 30, automaticamente vai aparecer 40 para você. Se você tirou 10 no fórum de debate, lógico, né? Bem? Ok? Qualquer dúvida, pergunte lá no Fale com o Tutor. Deixa eu ver se está tudo ok para a gente começar a nossa aulinha. Então vamos começar a falar um pouquinho de gestão e informação gestão e sistemas de informação. Vamos lá então. Existe alguma definição prática aqui, né? Destaca que os sistemas de informação estão utilizados em quase todas as áreas e profissões e que estamos no limiar de uma nova era de possibilidades e desafios. Então, é uma época singular que oferece à humanidade uma transformação cultural tão forte como nos períodos do Renascimento, Iluminismo e Revolução Industrial. O principal fator desses momentos históricos sempre é fundamentado na criação e na propagação da informação de um grande número de pessoas. Em consequência desses movimentos, novas possibilidades se abrirão à economia, né, e prosperou, aumento a liberdade e a civilização moderna apareceu. Agora, com a difusão do acesso e do processamento de informação, existem imensas possibilidades de crescimento, né? Desde que a PL da censura, né, PL 2630, não nos proíba de ter acesso a essas informações, tá bem? É uma PL muito complicada de se avaliar, né? E tomara que não passe, que a gente continue tendo liberdade. Quem vai definir se é fake news ou não, não tem que ser o governo. Vamos nós que temos que definir isso. E se a gente cometer fake news, vai ser punido em função das leis que existem, não que o governo vai definir ou não. Acho um erro total. Mas enfim, vamos lá. O momento que a gente está vivendo aqui, ó, essa época singular que eles falam, é bem comum que a gente, no futuro, né, daqui a 20, 30, 50 anos, seja lá, comecem a ser criado uma nova era, como teve aqui a era do Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, ou Idade Média, ou sei lá. Né? Então, penso eu que o início dos anos 2010, por exemplo, aí quando surgiu as redes sociais com forte impacto, ela surgiu no início de 2000, mas com forte impacto a partir de 2010, penso que a gente vai ter uma nova era, né, que vai ser demarcada aí em função desse momento que a gente está vivendo, né? Nessa perspectiva, as próximas décadas serão fundamentais para o crescimento de uma nova estrutura social, ó, tá vendo? Nova estrutura social, que ainda não foi definida, né? A era das redes sociais, né? Seja lá, como teve aqui o iluminismo, né? A era, né, das redes sociais, na qual cada indivíduo terá uma maior participação no processo decisivo, né? Tem até o ano 2000, qualquer decisão que era tomada pelos nossos líderes era exclusividade deles. Ele tomava a decisão, pouco se poderia relatar. Hoje, qualquer decisão tomada, imediatamente a gente fica sabendo e, ao mesmo tempo, a gente já pode interferir nessa decisão, né? É o que está dizendo aqui, ó, uma nova era. Né? Todo cidadão tem voz e poder agora, né? Isto ocorrerá em grande parte pela difusão dos sistemas de informação mundial. É imprescindível que as possibilidades oferecidas pelo processamento da informação sejam administradas por pessoas plenamente conscientes das implicações sociais dessas tecnologias, né? A responsabilidade e punição para as fake news dentro da lei, né? O que são sistemas?
Lembrando, não, nós estamos aqui, ó, gestão de sistemas de informação. Então vamos lá, o que é sistema? Destaca que um sistema pode, o Brian, em 2004, destaca que um sistema pode ser definido simplesmente como um grupo de elementos interrelacionados ou em interação que formam um todo unificado. Pode ser encontrado nas ciências físicas e biológicas, na tecnologia moderna e na sociedade humana. Sistemas físicos, ele cita o Sol, planetas, sistema biológico de corpo humano, o sistema tecnológico de uma refinaria de petróleo e o sistema socioeconômico de uma empresa. Mas sistema é um grupo de componentes interrelacionados que trabalham rumo a uma meta, que recebe insumos, produz resultados e entrega. Para tanto, um sistema possui 3 componentes e 3 funções básicas: entrada, processamento e saída. É o que a figura mostra aqui. Gente, falando em figura, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, ó, toda vez que nos livros, nas atividades, nas fases, nas aulas, vocês encontrarem figuras, gráficos, quadro, alguma coisa, fiquem bem atentos a isso e procurem entender ela. Não é decorar, mas memorizar e entender o que ela está querendo dizer, para que vocês possam ir bem na prova. Muitas vezes as questões de prova são tiradas desses quadros, dessas figuras, tá? Não só delas, mas algumas. E aí é interessante você entender e ter uma noção do que está falando ali. Tá, então vamos falar um pouquinho da informação, Atualmente a informação é um dos principais patrimônios de uma empresa. Pode-se afirmar que o sucesso das organizações, qualquer que seja o seu porte ou ramo de atividade, depende cada vez mais de informações. Elas são essenciais para as atividades de qualquer nível hierárquico empresarial, sendo todos os processos de negócios baseados em informação. Dentro da informação nós temos os dados, que pode ser visto como uma matéria-prima da informação. Se o dado for tratado, organizado, analisado e processado, que é o que é a matéria-prima, de alguma maneira, para que tenha significado em um contexto, passa a ser chamado de informação. E a informação, segundo esse autor, é um conjunto de fatos organizados de maneira que possuam um valor adicional, além do valor dos fatos individuais. E o processo de definir relações entre os dados para criar informações úteis requer conhecimento. Conhecimento, atenção, isso tudo aqui é coisinha de prova, tá bom? E o conhecimento é a consciência e a compreensão de um conjunto de informações e os modos como essas informações podem ser úteis para apoiar uma tarefa específica ou para chegar a uma decisão. Ter o conhecimento significa entender as relações na informação. Vamos lá. Sistemas abertos e fechados. Para o autor, em 2005, ele afirma que, quanto à interação com o seu ambiente, os sistemas podem ser abertos quando trocam algum tipo de matéria, energia ou informação com o ambiente, ou fechados quando não sofrem influência nem influenciam o ambiente. Então, vejam o que Andrade e Cidral, em 2005, afirmaram sobre sistemas abertos. Então, questão de prova, fique bem atento a esses detalhezinhos aí. Sistema, não quer dizer que isso é uma questão de prova, estou dizendo que são assuntos que podem cair na prova, gente? Sistemas de informação. De maneira simplificada, é possível dizer que o sistema de informação é um conjunto de elementos ou componentes interrelacionados que coleta, entrada, manipula, processa, armazena e dissemina dados, e tem a saída e informações. Tá bem? Em uma outra definição, sistema de informação pode ser sistema que, por meio de processos de coleta e tratamento de dados, geram e disseminam as informações necessárias aos diversos níveis e processos organizacionais. E dentro desse contexto, você precisa conhecer aqui os 5 tipos de alguns termos que são muito utilizados nessa área de sistema de informação, que é a tecnologia da informação, TI, Isso aqui todo mundo conhece, Entrada, processamento,
saída e realimentação, né? Bom, podemos chamar aqui de feedback. Bom, tipos de sistemas de informação. Então, vai lá, quais os 5... vamos formular uma pergunta aqui. Quais os 5 termos que são muito utilizados na área de sistema de informação? Tecnologia da informação, entrada, processamento, saída e realimentação. Outra coisa normal de pedir em prova, por exemplo, é sobre processamento, qual é o seu significado, o que diz, né, dentro do sistema de informação em processamento. Ó. É interessante de você, não é decorar, mas sim memorizar e entender. E você vai saber responder a pergunta. Tipos de sistema de informação. Existem 3 tipos. Ó. Outra pergunta aí, ó. Quais os tipos de sistema de informação? São 3 tipos, né? Tem o tático, tem o operacional, o tático e o estratégico. Né? Então, operacional, exemplos, transações bancárias, emissões de contas telefônicas, mensais, né? Folha de pagamento com emissão de contra-cheque. Então, esse é o operacional. Tático são orçamento anual, sistema de planejamento, controle da produção e assim vai. Esse é o tático. E o estratégico? Ajudam os gerentes de nível médio a tomar decisões não usuais, né? Eles focam problemas únicos e que se alteram com rapidez para que os quais não existe um procedimento de resolução totalmente definido, né? Você não tem um padrão para resolver todo dia. São problemas que acontecem a cada momento que precisam ser resolvidos, né? Bem, elementos dos sistemas de informação. Os sistemas de informação necessitam de 3 elementos básicos para que possam gerar as informações necessárias para a tomada de decisão e resolução de problemas, né? Quais são os 3? Indústria, comércio e serviços. E aí, ele coloca mais um quadrozinho que a gente precisa entender aqui, ó. Dentro da indústria, do comércio e dos serviços, sempre vai existir isso aqui, ó. São pessoas, mais processos, mais tecnologias, que vai gerar estratégias, né? Então, a estratégia só vai acontecer se tiver processos e tecnologias. Para ter processos e tecnologias, precisa de pessoas. Então, nós temos esse triângulo que vai gerar a ponta daquele triângulo lá, tá bom? Sem pessoas, não tem tecnologia e não tem processo. Aliás, minto. Sem processo, para ter processo e tecnologias, precisa das pessoas. Né? Pessoas com processo e tecnologias geram estratégias. Né? Então, pessoas são elementos que compõem todos os colaboradores que trabalham na organização. Por exemplo, os diretores, que são os diretores, os vendedores, executivos, operadores, entre outros, indiretos, ou que podem ser prestadores de serviço, como consultores e vigilantes, né, que são indiretos. Processos podem ser definidos como a maneira pela qual se realiza uma operação, por exemplo, o ato de cozinhar, fazer uma panela de arroz, e é chamado de processo produtivo para a confecção de um alimento cozido. Então, esse é um processo. Tecnologia. Há um tempo, a tecnologia era coisa do futuro, né? Pensava em tecnologia como, no futuro vamos ter tecnologia, né? Você provavelmente nem se lembra dela. Foi a área do conhecimento que mais rápido evoluiu. Antigamente só era disponível para grandes corporações e poderosos governos, né? Ter um computador acessível, né? E coisas assim. Mas hoje temos às nossas mãos os celulares. Celulares. São exemplos práticos da evolução da tecnologia, pois os utilizamos para quase tudo. Podemos definir tecnologia como todo o ferramental computacional de apoio e suporte às pessoas ou organizações. Né? Nos anos 80 e 90 era difícil ter tecnologia em empresas pequenas, mesmo um computador simples. Hoje é impossível você não ver um computador dentro de uma empresa, seja lá qual for, um celular, ou dentro da própria casa, né? Processamento em sistemas de informação. O processamento em sistemas de informação é composto por 3 etapas.
Tem que tomar muito cuidado sobre isso. Tudo tem 3, né, gente? Composto por 3 etapas: entradas, processamentos e saídas, né? Olha lá. De novo, entradas, processamentos e saídas. Então, o sistema, ele só vai acontecer se você tiver entrada, a saída e o sistema aqui, ó, de processamento, né? Aqui ele fala que tem o feedback também, tá vendo? Ó, que a gente comentou lá em cima, ó. Quando você tem uma saída, você tem um feedback lá para a entrada, ó. Saiu ruim a mercadoria, o produto saiu ruim, porque você teve entrada de matéria-prima ruim, ou o processamento. Mas entrou mercadoria boa e saiu ruim. Então, o processamento teve algum problema e você com esse feedback consegue resolver essa situação. Olha os quadrinhos que eu falei para você aqui, ó. Entradas, processamento, saída. Leiam, memorizem, estudem isso aqui. Isso aqui é certeza que vai ser uma questão de prova. De alguma, não sei como, mas é quase certeza que tem que ter uma prova sobre isso. Além desses elementos, você ainda tem que se lembrar do quarto elemento, o feedback, ó, como eu comentei, ou retroalimentação, retorno, que é de grande importância para a maturidade do sistema. Sem o feedback, você não vai saber se realmente está produzindo um produto adequado ao mercado, né? Ou pelo menos que seja competitivo, né? Os sistemas de informação podem ser classificados conforme os tipos apresentados na figura 3 aqui, ó. Como a gente viu lá, né? Tem o estratégico, o gerencial e o operacional, né? E o estratégico, ele tem 2. Tem o sistema executivo e o sistema de informação executiva, ó. Tá? Então, você tem aqui 2 no estratégico, você tem 3 no gerencial, que é Enterprise, né? Information System. Tem o sistema de apoio a decisões e sistema de informação gerencial. E no operacional nós temos, opa, peraí, então, 2. Eu acho que eles colocaram só um aqui embaixo, ó, mas tem 2 também no operacional, tá vendo? Bem, então o operacional tem só o CIT, mas tem mais um também, ó, tem o CIT e o sistema de processamento e transações, tá? E o CIT, que é o sistema de informação transicional. Opa, vamos lá, vamos ver certinho aqui, ó. O CIT, o CIT não, o SPT, Sistema de Processamento de Transações, ele está no operacional. Então são 2 aqui embaixo, são 2, 3 e 2, tá bom? Então, o SPT e o CIT, né, eles estão no operacional, ok? Infraestrutura tradicional de TI, né? Então nós temos aqui, ó, são os componentes que ofertam suporte de todos os sistemas de informação na empresa. Em geral, são compostos por hardware, software, tecnologias de gestão de dados, tecnologia de rede e de telecomunicações, e os serviços de tecnologia. Uma infraestrutura de TI combina toda a capacidade compartilhada de TI de uma empresa em uma plataforma para negócios realizados eletronicamente. E ela tem aqui, acho que 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Ó. Administração da TI, canais eletrônicos integrados, né? Então, e vai terminar em educação e treinamento em TI. Então, mais uma vez aqui, ó, algo interessante para se estudar, ó, entender e memorizar para a prova. E aí vem algo que a gente vai falar muito aqui, né? Infraestrutura em nuvem, né? Já vimos alguns políticos falando que eu não entendo como é que vai para a nuvem, né? Se na nuvem só tem água e tal, mas enfim, vamos lá. Se trata da capacidade de computação infinitamente disponível e flexível. Não está na nuvem, lá no céu, gente. Chama-se nuvem, porque nos anos 80 foi identificado como algo semelhante, foi chamado de nuvem, né? É algo que tem uma capacidade de computação infinitamente disponível e flexível. Normalmente não está dentro da própria organização. Ela compra ou aluga ou recebe essa particularidade de capacidade de
de armazenamento, tá bom? Então, segundo o NIST, a computação em nuvem é composta por 5 características essenciais. Tem o self-service sob demanda, amplo acesso, o pooling de recursos, elasticidade rápida e serviço medido. Ó. Quais são os 5 pontos que a NIST, quais as 5 características que a NIST aponta como essenciais para a TI? Aqui, memorizar isso aqui, não é decorar, gente. Você observar, as questões vão estar lá, múltipla escolha, você vai saber identificar se você estudar essa parte. O NIST prevê 3 modelos de serviço que você verá no quadro 1. Esses modelos são são de grande importância, pois definem um padrão arquitetural para soluções de computação em nuvem. Aqui, ó, mais um quadrinho para a gente memorizar, né? Tem a plataforma com um serviço PaaS, e infraestrutura com serviço PaaS, e software com um serviço SaaS, tá? Então, depois ele tem as informações do que significa cada uma dessas aqui. Aqui dentro está explicando certinho. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, senão a gente vai ficar aqui 2 horas conversando. Então, estou dando as dicas para vocês memorizar. Não é decorar, mas sim memorizar, tá bom? Vamos lá. Para a implantação de um sistema em nuvem, o NIST sugere 4 modelos. A nuvem privada, que é da própria organização, tem uma nuvem pública, que é aquela que muitos podem utilizar, né? Tem uma nuvem de comunidade, que agrupa, por exemplo, uma organização e seus clientes, por exemplo, e nuvem híbrida, né? Que pode ser pública, privada e comunidade, né? Um fornecedor ou um cliente que entra na empresa pode utilizar também. Então, tem esses 4 tipos aqui de nuvem que você vai encontrar dentro de uma organização. 5 tendências em segurança de dados. Somente tudo é 3, 4, 3, 5, 4, 2, né? Então, prestar bastante atenção nisso aí, ao memorizar do que você está falando, para você entender e responder corretamente, né? Gente, não precisa decorar. Você ler e entender adequadamente, a questão da prova vai fornecer dados para que você possa responder corretamente. Então, aqui nós temos 5. Veja a seguir a lista de tendências da segurança de dados, para ter segurança dentro de uma empresa, né? O uso de inteligência artificial para combater ataques, né? Ou contrata uma empresa para proteger, ou, no caso, um simples antivírus. Contratação de serviços externos de especialistas em segurança de dados, né? Maior uso de autenticação de 2 fatores em sistemas empresariais, novos sistemas de segurança aplicacional em nuvem, e, para finalizar, segurança de endpoint. E o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, né, que é o SING, ele diz o seguinte: para se tornar competitivas, as empresas cada vez mais precisam de soluções que venham auxiliar o gerenciamento de suas atividades. Então, ele diz o seguinte: elas devem utilizar o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que são instrumentos eficazes e eficientes para realizar a integração entre as áreas, aumentando a confiabilidade, a lucratividade e a produtividade, além de eliminar a necessidade de inserir dados em múltiplos sistemas, permitindo a postagem de dados transacionais em tempo real e o acesso instantâneo a informações atualizadas. E aí nós vamos para um dos nossos recursos aqui, que é o sistema ERP, né? Planejamento de Recursos Empresariais. Tá? O ERP é uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informações entre as áreas de uma empresa, de acordo com o seu tamanho e abrangência. Ele facilita os processos,
dentro de uma organização, né? Então tem todo um sistema aqui para a gente ver, ó. Pode ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 sistemas, né, que estão envolvidos através do planejamento de recursos de uma empresa, né? Pode haver mais, tá bom? Então, ele está citando aqui um quadrinho também bom para memorizar. Como implantar um ERP, né? A implantação de um sistema ERP é realizada por especialistas no formato modular, geralmente, ou seja, quanto mais evoluir a implantação dos módulos, mais irá evoluir os fluxos dos processos dentro da organização. E agora aqui nós temos, em geral, essa implantação segue duas estratégias distintas, né? A faseada e a Big Bang. Tá? Então, são apenas duas, né, para uma estratégia de implantação segura da ERP, tá bom? Independentemente da estratégia que vai ser realizada, o projeto de implantação de uma ERP passará pelas fases de planejamento, treinamento, execução e validação, seguindo as seguintes 7 lógicas para frente. Olha lá, ó. Mais uma vez, temos aqui uns pontos para a gente memorizar, né? Então, planejamento, não tem, tudo é planejamento, né, gente? Treinamento inicial da equipe de empresa, às vezes seus colaboradores não conhecem essa plataforma, você precisa treinar. Levantamento de dados, configuração, testes de integração, treinamento de usuários finais e migração de dados, né? Você tinha uma plataforma anterior e agora está mudando para a ERP e você precisa migrar todos os dados. Então, as ERPs aplicando a área de supply chain, né? Logística. Então, como as áreas de suprimentos são fundamentais para a entrega correta aos clientes, acabou por forçar as empresas a terem necessidade de melhorar seus processos. Assim, as utilizações de bons programas de integração passaram a fazer parte do dia a dia empresarial. Fatores esses imprescindíveis para o sucesso. O mercado de ERP ganhou grande visibilidade e, nesse período, cresceram as fontes de fornecimento, o que antigamente só fazia parte de grandes organizações, hoje já pode fazer parte de qualquer organização, né? Mais um quadro para a gente verificar aqui, ó. Você verá as subdivisões dos principais sistemas envolvidos no gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Então, mais um quadrinho, deixa eu ver como é que ele está. Ele está até dividido em dois aqui, que não coube tudo, ó. Nós temos sistema de gestão de armazéns, sistema de gestão de transporte, identificação por radiofrequência, rastreamento de frotas, código de barra, intercâmbio eletrônico de dados, estoques gerenciados pelo fornecedor, compras eletrônicas, e continua, sistemas integrados de gestão, SIG, sistema de informação geográfica, o GIS, e resposta eficiente ao consumidor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 subdivisões que podem envolver uma cadeia de suprimentos, ó. Cada uma com a sua informação aqui, ó. Memorizem esse quadro também. Sistema APS. Planejamento e programação avançada. Um de seus principais focos é efetuar um planejamento claro e objetivo, programando com precisão cada etapa do processo. O sistema permite equilibrar simultaneamente todas as possíveis restrições operacionais e políticas da empresa, balanceando a disponibilidade de recursos com os volumes de demanda, visando o melhor entendimento de datas e com total eficiência. E quais são os principais benefícios do sistema APS? São 4. Ó. Melhorar o nível de atendimento ao cliente, gerar um planejamento e uma programação realista, aperfeiçoar ou relacionar o uso de recursos reduzindo os níveis de estoque,
potencializar os investimentos feitos na implantação do seu ERP, né? E aí, um dos nossos últimos assuntos, a gente vai falar de marketing, que não é menos importante, tá bom? É um dos últimos assuntos da aula de hoje, né? Para você entender o relacionamento com o cliente e sua importância para as empresas, primeiro tem que conhecer as noções básicas de marketing e dos seus 4 PS, dos seus 4 Ps, né? Assim ficando habilitado para um melhor entendimento dessa ferramenta poderosa. Outro exemplo a se observar é o quanto entramos em um... Desculpa. Outro exemplo a se observar é quando entramos em um supermercado, né? Você já parou para pensar por que o açougue e a padaria estão no final dos corredores? Ou por que os itens pequenos e coloridos estão próximos aos caixas? Por que o papel higiênico está lá no final do corredor, no final do mercado, sempre atrás? Entenderam, gente? É uma questão de marketing. O papel higiênico, ele é um dos itens mais consumidos dentro de um supermercado, por incrível que pareça. Como ele é o item mais consumido, ele está sempre no final de tudo. É de lá que você tem que passar por todo o mercado para, tanto na ida quanto na volta, para chegar até o caixa. Porque aí você vai acabar comprando outras coisas. Entendeu? A padaria, você para só para ir na padaria do mercado, você vai acabar passando por uma infinidade de produtos no mercado e você acaba comprando outras coisas, açougue e idem. E por que as balinhas, todos os produtos que são pequenininhos, pilha, né? Você tem, às vezes, uma prateleira que tem barbeador descartável, mas lá na prateleira do caixa também vai ter. Todos os itens pequenos, eles acontecem nas prateleiras normais, né, destinados aos seus itens, né, de objetos semelhantes, mas também estão no caixas, porque são itens pequenos de fácil de você pegar e colocar, e isso agrega valor para o mercado, né? O conceito de marketing, atividade sistemática de uma organização humana voltada para a busca e realização de trocas em seu meio ambiente, visando benefícios específicos. Conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar relações de troca, né? São dois autores falando quase que a mesma coisa aí, né? As empresas que utilizam bem essas ferramentas acabam por ser diferenciadas no mercado, pois quem mais conhece as necessidades de seus consumidores sai na frente. Um pouquinho. Então, sai na frente na conquista dos melhores resultados operacionais, assim fidelizando seus clientes por intermédio das seguintes premissas, né? São 5 atributos de qualidade de medida certa que o cliente deseja: produção de mercadorias ou serviços, preços justos nos produtos ou serviços, bons canais de distribuição para atender todos os segmentos e bons canais de comunicação entre as empresas e seus clientes. E aí, como ele comentou lá em cima, né, tá os 4 P's agora do marketing, que é produto, preço, praça, promoção. Então, produto, preço, a praça, onde o cliente procura, né, qual empresa que ele vai entrar, e a promoção do produto. Então, esses são os 4 P's que o marketing precisa, né? Origina-se do termo composto de marketing, né? Então, classifica em 4 segmentos de atividades: produto, preço, promoção e praça. Com isso, ele afirmou que todas as decisões do chamado mix de marketing deveriam ser tomadas para que as ações de composto realmente pudessem ser sucesso perante os consumidores finais. E aqui ele está explicando cada um deles, ó. Mais um quadro para memorizar, né? Então, tem mais um quadrinho aqui para analisar. Como você pode perceber, essas variáveis nunca estarão separadas, mas sim serão utilizadas em conjuntos pelas empresas para que alcancem seus objetivos, devendo, é claro, serem entendidas separadamente, mas utilizadas em conjunto.
Assim, as organizações poderão alcançar resultados positivos e sustentáveis. Sendo assim, quando a empresa pensa em comercializar um produto para atender a demanda de seus clientes, ela tem que planejar a produção desse produto ou serviço para quem ela vai ofertar o produto ou serviço, o preço final que o cliente estará disposto a pagar pela utilidade e qualidade desse produto ou serviço, e a forma como ela vai disponibilizar esse produto para que o cliente o encontre, e o formato que irá fazer com que ele tenha vontade de consumir, seja pela promoção, publicidade ou propaganda. Para finalizar, portanto, a empresa deve estar atenta ao comportamento do consumidor e rapidamente se adaptar aos seus desejos. Para isso, conta com os dados que abastecerão os sistemas de informação para dar suporte a todo esse esquema. Bom, gente, por hoje era isso. Não esqueça que no dia 2 a gente então tem a aula para a próxima fase, a fase 3, no dia 16 da fase 4. Tá bom, gente? Vou parar aqui a nossa gravação. Bons estudos a todos. Até a próxima.